Olá, amigos! Vamos para mais um Evangelho? Muito bom estar aqui com vocês hoje. Estranha moral. O Evangelho segundo o Espiritismo. Abandonar pai, mãe e filhos. Esse capítulo começa com algumas passagens bíblicas, e a primeira é Mateus 19, 29, que diz assim: Todo aquele que, por amor ao meu nome, tiver deixado sua casa, seus irmãos, suas irmãs, seu pai, sua mãe, seus filhos, sua mulher ou suas terras, receberá por isso 100 vezes mais e herdará a vida eterna. E continua com Lucas 18, 28. Então Pedro disse a Jesus: Quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. E Jesus então lhe respondeu: Em verdade, vos digo que ninguém que tenha deixado a sua casa, seu pai e sua mãe, os seus irmãos, sua mulher ou seus filhos, pelo reino de Deus, deixará de receber, já neste mundo, muito mais, e no século vindouro, a vida eterna. E ainda em Lucas 9,61, um outro disse também a Jesus: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes eu disponha do que tenho em minha casa? E Jesus lhe respondeu: Todo aquele que, tendo a mão no arado, olhar para trás, não é digno do reino de Deus. Sem discutir as palavras usadas aqui, deve-se procurar o pensamento original, que evidentemente era este: os interesses da vida futura estão acima de todos os interesses e de todas as considerações humanas, porque isso sim está de acordo com a essência da doutrina de Jesus, ao passo que a hipótese de renúncia à família seria sua negação. Aliás, não vemos diante de nós a aplicação dessas máximas quando se sacrifica os interesses pessoais e as aflições familiares para servir a pátria? Por acaso se condena um rapaz por deixar o pai, a mãe, os irmãos, a mulher e os filhos para ir lutar em defesa de seu país? Ou, ao contrário, não é ele considerado digno de elogios por privar-se da tranquilidade do lar, do convívio com os amigos, para cumprir um dever civil? Há, portanto, determinados deveres que se sobrepõem a outros. O mundo está repleto de casos em que as mais dolorosas separações são necessárias. Mas nem por isso os laços afetivos se rompem, pois a distância não diminui o respeito e a dedicação que se deve aos pais, nem o carinho que se tem pelos filhos. Vê-se então que, mesmo tomadas ao pé da letra, essas expressões não seriam a negação do mandamento que prescreve honrar pai e mãe, e nem do sentimento de ternura paternal. E com mais razão ainda, se apreendermos sua verdadeira intenção. Na verdade, a sua finalidade era mostrar, por meio do exagero de linguagem, o quanto é imprescindível para o homem o dever de preocupar-se com a vida futura. Aliás, para um povo que os laços familiares tinham menos força do que numa civilização moralmente mais avançada, tais palavras deviam ser bem menos chocantes. Os laços familiares, muito mais frágeis entre os povos primitivos, fortaleceram-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso. Ocorre tanto nas famílias como nas raças, que se degeneram se não houver cruzamentos, ou melhor, se não se mesclarem umas com as outras. É uma lei da natureza, tanto em benefício da evolução moral como da evolução física. Aqui as coisas são consideradas apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo faz com que a vejamos de maneira mais elevada, ao nos mostrar que os verdadeiros laços de afeição são os laços do espírito e não os do corpo. Que esses laços não se rompem com a separação, nem mesmo pela morte do corpo. Que se fortalecem na vida espiritual,
pela depuração do espírito. Verdade consoladora que nos dá uma grande força para suportar as contrariedades da vida. O Livro dos Espíritos, pergunta 967. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Consiste em conhecer todas as coisas, em não sentir ódio, ciúme, inveja, ambição e nem qualquer das paixões que fazem a infelicidade humana. O amor que os une é para eles fonte de uma felicidade suprema. Eles não passam pelas necessidades, sofrimentos e angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. A felicidade dos espíritos, porém, é sempre proporcional à sua elevação. Só os espíritos puros, é verdade, gozam da felicidade suprema, mas todos os outros não são infelizes. Entre os maus e os perfeitos há uma infinidade de graus em que as satisfações são relativas ao estado moral. Os que estão bastante adiantados compreendem a felicidade dos que estão mais adiantados do que eles e aspiram a alcançar uma felicidade igual. Mas para eles, isso é um motivo de estímulo e não de ciúme. Sabem que dependem deles para alcançá-la e trabalham para esse fim, mas com a calma da consciência tranquila, e sentem-se felizes por não terem de passar pelo que passam os maus. Bem, amigos, nesse capítulo a gente leu algumas passagens que Jesus teria dito que abandonar os pais ou a família, ou enfim, para segui-lo e seguir os desígnios de Deus, seria algo bom, seria algo que será recompensado. E daí a gente, quando lê, pode estranhar, né? Falar, ué, mas eu não tenho que honrar meu pai e minha mãe? Como assim eu vou abandonar a minha família? E daí, né, fica aquela coisa, aquela contrariedade. A gente tem que entender, primeiro, quando a gente vai ler uma passagem bíblica, que ela passou por diversas traduções, né, lá do hebraico, do latim, enfim, até chegar ao português, e que o contexto daquela época era diferente do contexto de hoje em dia. Então, a gente não pode levar tudo ao pé da letra, a gente tem que interpretar. Então, acho que aqui, abandonar os pais, o pai, né, a mãe, os filhos, não é no sentido literal, mas sim no sentido de que muitas vezes a gente precisa renunciar aos nossos interesses meramente humanos e materiais para se ocupar de outros interesses, pensando na nossa vida futura, na nossa espiritualidade, na nossa evolução moral. Por exemplo, um exemplo que eu vou dar aqui me ajudou bastante a entender. Se todo domingo você tem um trabalho, você se comprometeu com um trabalho de caridade, ou um trabalho de amor, um trabalho de estudo, algo que vai te elevar, que vai elevar sua moral, que vai te ajudar aí nessa caminhada do autoconhecimento e da evolução. E aí tem aquele familiar que fala, mas domingo de manhã não, porque você tem que estar com a sua família, você tem que vir a todos os almoços e estar sempre em todas as comemorações, e como assim você vai deixar de me dar atenção para fazer esse trabalho? E daí a gente tem que ter essa maturidade de entender que isso não significa que você não está honrando aquela pessoa, honrando seu pai e sua mãe. Que sim, você tem todo o respeito, todo o amor, e você procura equilibrar as coisas da melhor forma possível. Mas que em alguns momentos você vai sacrificar aquela sua presença, aquele seu almoço, aquela festa, para ir, né, a um trabalho que vai te elevar espiritualmente, pensando nos benefícios futuros, na vida futura, na sua evolução enquanto um ser espiritual. Então, não significa que você está deixando de honrar aquela pessoa, que você está deixando de amar, que os laços estão sendo menos fortes, mas sim que você também precisa dar prioridade à vida espiritual, à sua vida futura e à sua evolução. E isso faz a gente pensar muito, né? Porque para a gente ser mais paciente com os processos das pessoas e com os nossos processos, a repensar se o ciúme, se a exigência sempre daquela presença, daquela atenção, estão de alguma forma interferindo
no nosso progresso, né? Nosso progresso moral e espiritual. E sempre estar atento a esse equilíbrio. Então foi isso, amigos. Muito obrigada e até o próximo Evangelho. Um abraço.